Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, se não concorda com tudo isso que nós estamos meditando aqui, Timóteo, ele é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Aí ele explica por quê. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Aí ele entra num contexto de avareza, que é uma espécie de idolatria, queridos. Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Viver o Evangelho em função de conquistar coisas, de ter uma vida confortável nesta terra. Não é esse o propósito do Evangelho. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Porque, queridos, quando nós abraçamos a fé, a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, pertence ao Senhor Jesus. E Jesus falou, não é o discípulo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram o Mestre, vão perseguir a vocês também. Todos os que piedosamente buscarem Jesus padecerão perseguições. Todos, não é só alguns, todos. Claro que tem diferenças de perseguições. Tem perseguições que vão fazer com que nós percamos a nossa própria vida. E tem perseguições de outros níveis também para as igrejas que não são perseguidas. Embora no tempo do fim, a igreja do mundo todo será perseguida. Amém, queridos? Então o Evangelho não é uma fonte de lucro. Amém? E ele fala, se vocês não aceitam essas doutrinas, tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa carta, ele é uma pessoa que é amante do dinheiro. Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Ele só citou mais um Senhor que compete com o senhorio do Pai e de Cristo, claro, porque os dois são um, né? Embora pessoas diferentes, são um, unidos em espírito. O Senhor dinheiro é o único senhorio que compete com o senhorio de Deus. Aí ele continua, então, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha aí. Se contente com o que tem. Se contente com os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Porque Deus não chamou todos para serem ricos. Deus chamou o rico e o pobre para que tenha sempre uma luz em todas as esferas da sociedade. Então, se Deus não te chamou para ser rico, não queira ser rico. Se você já é rico, use as suas riquezas para a bênção. Vamos para abençoar, né? Vamos meditando aqui. Vamos pegando aqui o entendimento, o espírito de sabedoria que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Então, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Por quê? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Não é exatamente isso que Jó falou? Nu vim e nu sairei. Louvado seja o nome do Senhor. Jó era riquíssimo, mas num determinado período da sua vida ele perdeu todas as suas riquezas. E o que Jó falou? Nu vim e nu sairei. Não importa o que esteja acontecendo. Eu posso ter dinheiro hoje, mas amanhã eu posso não ter. Olha aí, queridos, o contexto para que nós possamos entender os tempos do fim. Todos os cristãos que têm grana vão ter que se conformar em perder tudo, por causa da marca da besta. Quando o anticristo manifestar, ele vai aplicar a sua marca. Só vai poder comprar e vender quem estiver usando a marca. Mas para comprar e vender tem que negar a Jesus. E aí? Vai ter que se conformar em perder tudo. Por quê? Porque o que importa é a eternidade. Então, enquanto não temos perseguição, não há nada de errado ter dinheiro. Mas nós não devemos colocar o nosso coração na instabilidade das riquezas. Ele vai falando aqui. Nós vamos chegar lá. Então, nu vim e nu voltarei. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Provérbios capítulo 30. Quantos conhecem esse Provérbios? Oração de Agur. Olha como se encaixa perfeitamente com esse verso 8 de 1 Timóteo 6. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. Provérbios capítulo 30, verso 8. Verso 7. Duas coisas te peço. Provérbios 30, verso 7. Não
negue para mim antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E a outra, dá-me o pão que me for necessário, para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então no verso 8 é, dá-me o pão que for necessário. Tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. E para a igreja, olha só, conectando com a escatologia, com a igreja que vai ser guardada nos lugares escondidos, na grande tribulação, ela só vai ter o que comer, beber e vestir. Só. Para poder ser sustentada até a volta de Jesus. Porque não vai poder comprar nem vender. Amém, queridos? Então, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Claro, dependendo da nossa missão, não tem nenhum problema ter mais do que nós precisamos para sobreviver. Mas a questão é se contentar com o que tem, não murmurar, não reclamar. Você tem comer, tem comida na mesa, tem um vestimento, tá bom. Tem teto para morar, queridos, tá bom. Glória a Deus por isso. Amém? Vocês estão conseguindo compreender o equilíbrio, meus irmãos? Espírito de contentamento. Isso aqui, meus irmãos, é um tapa na cara na teologia da prosperidade, que induz as pessoas a buscarem a Deus para serem ricos. Tendo que comer, beber e vestir, estejamos com isto satisfeitos. Apóstolo Paulo. Quer saber mais do que o apóstolo Paulo? Não. Então, se o apóstolo Paulo falou, está falado. Amém, queridos? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, olha aí a teologia da prosperidade, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Quantos caíram em tentação e cilada por causa dessa maldita doutrina da teologia da prosperidade? Que as pessoas querem sustentar algo que não são. Não estão recebendo de Deus, então vão dar um jeito de poder prosperar. E aí caem na cilada. Bobear até roubam. Para poder mostrar um status que na verdade Deus não está fazendo com que eles tenham. Então os que querem ficar ricos vão cair em tentação, cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Basta ver este mundo, queridos. Como este mundo está? Por causa de dinheiro. E os homens estão afundados na ruína. Jesus falou em Lucas 12, a vida do homem não consiste na quantidade de bem que possui, mas para o mundo consiste. Para a teologia da prosperidade consiste na quantidade de bens. O termômetro que mede a temperatura de um cristão fiel, de acordo com a teologia da prosperidade, é a quantidade de recursos que ele conquista em vida. Mentira de Satanás. Repito, não é nada de errado ter dinheiro. Deus pode até mesmo nos abençoar, dependendo do nosso chamado, no nosso trabalho. Mas é um meio para um fim, não um fim em si mesmo. Mas muitos outros não vão ter grana. Porque Deus, conforme está escrito em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 22, ele chamou o rico e chamou o pobre, para que ambos tenham, né, acesso a todas as esferas da sociedade, queridos. Jesus não era rico, João Batista não era rico, os 12 apóstolos não eram ricos. Lembra que Pedro falou pro aleijado na Porta Formosa? Eu não tenho prata nem ouro, ou seja, não sou rico, não tenho dinheiro aqui para te dar. Se eu fosse rico eu te daria, não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou. Amém, queridos? E muitos outros cristãos, a igreja da Judéia estava passando uma situação de fome, de pobreza. Os cristãos da Macedônia, né, Filipos, Tessalônica, estavam lá, Bereia, né, eram mais pobres ainda do que os cristãos da Judéia. E nem por isso o apóstolo Paulo falou que eles tinham que ser ricos. Basta ler lá 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9. A coleta era para os cristãos pobres da Judéia. E esses cristãos de Tessalônica, Filipos, Bereia, né, da Macedônia, eles não foram nem chamados para participar, porque eles eram mais pobres ainda. Mesmo assim, eles rogaram para que participassem. E eles deram além do que podiam.
Provavelmente pegaram emprestado, ou trabalharam antecipadamente, ganharam o valor antecipado de um trabalho semanal, não sei. Eles participaram além do que podiam, por causa do coração próprio que tinha. Amém, queridos? Então, na Bíblia nós temos ricos, nós temos pobres, nós temos classe média. Por quê? Porque a vida do homem não consiste na quantidade de bens que possui. Apenas um meio para um fim, não um fim em si mesmo. Amém, queridos? Então não julgue um cristão por ele ter muito ou ter pouco dinheiro. Por favor. Jesus elogiou uma viúva pobre que deu tudo que tinha. E Jesus elogiou a mulher, a viúva pobre. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, claro. E alguns nessa cobiça, está falando de crentes, queridos, que se apostataram da fé. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Temos que tomar muito cuidado, porque Jesus falou, muito difícil é um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou que é muito difícil, porque é. Lembra daquele jovem rico? Eu guardo todos os seus mandamentos. O que me resta? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me e você terá uma recompensa eterna. E ele não fez isso, porque o coração dele estava no outro Senhor e não no senhorio de Deus. Verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. A teologia da prosperidade nos induz a seguir estas coisas. Mas o verdadeiro evangelho, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, diz para que nós possamos fugir destas coisas. Olha a diferença, olha o oposto. Tu, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Olha aí, olha o bom combate da fé aí, queridos. Não permitir que Mamon governe a nossa vida. Se depender do chamado, nós tivermos algo a mais, glória a Deus. Se não, glória a Deus do mesmo jeito. Combata o bom combate da fé. Esse é o bom combate. Se você fugir do amor ao dinheiro, você estará seguro. Porque o senhorio do dinheiro é o único senhorio que compete com o senhorio de Cristo. Então combate esse bom combate da fé. Viva, contente-se com o que tem. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Que o apóstolo Paulo em Filipenses 4, né? Ele falou isso. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco. Amém? Toma posse da vida eterna, olha aí. Para a qual também foste chamado. Olha aí. A posse da vida eterna. É nessa vida eterna que estamos focados. Amém, queridos? Glória a Deus! É na vida eterna que nós focamos. Por causa dessa alegria eterna, nós estamos dispostos a perder tudo, inclusive a nossa própria vida, se for o caso, se for da vontade de Deus. Por causa dessa vida eterna, eu abro mão de tudo para seguir a Jesus. Aleluia! Por causa da vida eterna. É ela que me satisfaz. A vida eterna é conhecer o Pai e o Filho para todo sempre. Essa comunhão do Espírito para todo sempre. Essa é a vida eterna. É isso que satisfaz a nossa vida, não são coisas. Os países mais ricos são os maiores índices de suicídios que tem no mundo, queridos. Porque eles têm tudo o que precisam, mas não têm Deus. E aí não tem mais o que fazer com tanto dinheiro. E aí se matam. Mas nós não, nós temos Deus. Nós temos tudo o que precisamos. Amém? Qual pai, que sendo mau, não dará coisas boas aos seus filhos que pedirem? Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará, ok? O Espírito Santo a quem lhe pedir. Então a presença do Pai e do Filho em nós nos satisfaz. Nós já temos tudo o que precisamos, queridos. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, sendo um só Espírito conosco. Aleluia! Amém, queridos? Por isso que nós devemos ter um estilo de ação de graças. Por isso que nós não murmuramos, nós agradecemos a Deus. Em tudo dai graças, porque Deus está conosco. E a vida eterna está dentro de nós e se manifestará na ocasião da vinda de Jesus. Então tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Fomos chamados para tomarmos posse da vida eterna. O objetivo final da nossa fé é a salvação da nossa alma. E de que fizestes boa confissão perante muitas testemunhas. Verso 13.
Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante Pôncio Pilatos fez a boa confissão, a confissão da vida eterna, da volta de Jesus. Olha só o que Jesus falou para Pôncio Pilatos. Olha a boa confissão de Jesus para Pôncio Pilatos. Verso 33 de João 18. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti esta mesma pergunta? Vem de ti mesmo esta pergunta? Ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que você fez? Respondeu Jesus: O meu reino, olha a boa confissão, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, neste momento, meu reino não é daqui. Agora. Esta é a boa confissão que nós devemos fazer. Agora, o nosso reino não é daqui. A prosperidade, o comer o melhor desta terra não é para agora, é para o milênio. É o reino de Deus que virá, queridos. Amém? Essa é a posse da vida eterna, essa é a boa confissão. Tendo que comer e beber e vestir, estejamos com isto satisfeitos, porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada dele levaremos. Piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Tendo muito ou tendo pouco, não importa. O meu foco é a vida eterna. Jesus veio para ser rei, não naquele momento. Naquele momento ele veio sofrer, para que depois ele pudesse alcançar a glória eterna. E de fato ele alcançou a glória eterna, está só aguardando a sua volta para de fato colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés definitivamente e reinar com Cristo, e reinar com a sua igreja amada no milênio e por toda a eternidade. Está vendo o contraste de buscar a Deus por dinheiro e buscar a Deus pela eternidade? Está aqui, queridos, claro, claríssimo aqui. Aí ele continua: que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o foco. A volta de Jesus, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele seja glória, honra e poder eterno. Amém. Está falando aqui do Filho.